Paulo também vai jogar com o Coritiba depois. É bom lembrar que tem um outro jogo que está atrasado por conta da final da Sul-Americana. Eu não consigo... Eu acho ruim para o campeonato, eu acho ruim para a competição que a gente chegue no dia de um jogo e ele precise ser adiado por um motivo de falta de comunicação, por falta de organização. Agora, eu não consigo perceber como isso influencia na vida do Flamengo na Copa do Brasil ou que grande prejuízo tem para a competição. Dani, uma coisa precisa ser deixado muito clara antes de qualquer coisa. A fala do Marcos Braz, ela precisa ser bem separada. Porque da maneira que ele fala, se você ouve isoladamente, ele quase aponta o dedo dizendo que o Corinthians armou para não ter jogo, que aquilo ali está o beneficiando. E não é. O Corinthians não tem jogo, e aí é uma opinião minha, por um erro do Goiás. O Goiás buscou um caminho que não é trivial, não respeitou uma determinação do futebol brasileiro, e ele gerou esse tumulto. O Corinthians defendeu o interesse do torcedor dele. E aí não tem a ver com o jogo do Flamengo na quarta-feira. Só para a gente esclarecer, né, Pedro? O Goiás se vale de uma decisão do Ministério Público para não deixar que a torcida do Corinthians entre no estádio. E aí tem uma confusão por parte do Goiás e tem o Corinthians brigando para que seja respeitado a determinação da última... Fala, Zé. Eu fiz o programa Sport Center logo após isso daí, tem o presidente do Goiás se isentando disso. Ele falou assim, olha, o Goiás em momento algum teve problemas com o Corinthians. Isso que é bom falar, Isso foi coisa do Ministério Público. Não, o Goiás, a Justiça de Goiás entrou também. Sim. O Tribunal de Justiça... Vamos voltar aqui, Zé. Vamos voltar aqui só um segundo. Estou dizendo para você o que... O mais importante... Eu entendo, mas o mais importante que precisa ficar claro, o mais importante que precisa ficar claro é que a gente está numa semana de Flamengo e Corinthians. A culpa não é do Corinthians. Isso precisa ficar muito claro. E quando a gente levanta uma bola para perguntar e coloca só o dirigente do Flamengo, acaba que ele tem a última palavra ali. E o dirigente do Flamengo vira, é muito preocupante, porque o Corinthians descansa. Meu amigo, isso aí é do futebol. É muito ruim pro futebol brasileiro? É muito ruim. Jogo adiado é ruim, é ruim. Jogo paralisado por violência é ruim, é ruim. Agora, não vem querer contar a história para mim para dizer que tá todo mundo preocupado com o futebol brasileiro. Tá todo mundo preocupado. Só um segundinho, faz rapidinho. Só um segundinho. Tá todo mundo preocupado em puxar a sardinha pro teu lado para pressionar para quarta-feira. E outra coisa, futebol brasileiro, esse mesmo Flamengo, dessa mesma gente, treinou escondido, sabe? Treinou escondido, em época que não era para treinar. Forçou jogo, em época que todo mundo falava... Então, não vem com esse papo para mim, desculpa, Edu, só porque eu acho que tem que deixar muito claro. Não vem com esse papo para mim de que a preocupação é o futebol brasileiro. Não é. A preocupação é sempre o rival da próxima semana. Porque quando a preocupação é o futebol brasileiro, todo mundo senta na mesma mesa, sabe? E trabalha pelo melhor do futebol brasileiro. E não é o caso. Pô, o trabalho do Flamengo é bacana pra caramba. Volta com um bom resultado pro Rio de Janeiro. O Flamengo tem um baita elenco. Os principais jogadores estão descansados para quarta-feira. O Corinthians não entrou em campo, mas tem um desgaste, viaja e não joga e deixa de treinar e perde o dia de treino. Reservas. A definição de quarta-feira não vai ser por conta do jogo do Goiás ou do não jogo do Goiás. E quando a gente embarca, a gente compra essa polêmica de que, nossa, tá tudo ali. Há um mal maior querendo prejudicar o Flamengo e beneficiar o Corinthians. Não é por aí. Assim como não existia um mal maior do tal pênalti de quarta-feira, entendeu? Então, assim, é muito amadorismo de quem comanda futebol no Brasil hoje reduzir sempre a bola se bateu ou não bateu na mão do Zé Pereira. A intenção dele era essa? Porque ele é perguntado sobre isso, né? Eu achava lá atrás. Hoje em dia, ele é perguntado, mas ele também aparece para falar quando ele quer. É bom lembrar. Ele é perguntado sobre isso, mas ele aparece para falar quando ele quer. Se não quisesse falar sobre isso, ele não ia falar, ele avisava que não ia falar. Então, assim, tá sempre uma guerra narrativa para ver quem pressiona mais e quem chega no alto de uma possível pressão em semana de final. Dani, a discussão não é sobre o Goiás, a discussão não é sobre a torcida, a discussão não é sobre o pênalti do Léo Pereira, a discussão é que todo mundo vê o caos que se instala no futebol brasileiro, e aí eu concordo com o Braz, isso é ruim para o futebol brasileiro, para tentar puxar ele para o seu lado. Então, assim, a gente precisa separar qual é a discussão. A discussão hoje não é sobre torcida. A discussão hoje não é sobre arbitragem. A discussão é que tem uma final na quarta-feira e todo mundo quer deixar, sabe, a panela transbordando. Se transbordar para mim, beleza. Mas sabe por quê? Mas é que a cultura do futebol brasileiro é muito egoísta. Há quanto tempo a gente vê o STJD... Por que o STJD não vai brigar lá no início da confusão toda? Mas o STJD interfere para garantir o direito do time. Aí o que acontece? Ele fez porque o Corinthians acionou o STJD. Sabe por quê? E a parte continuou para a parte judicial, que é uma outra situação. Porque é o seguinte, não tem torcida é ruim, não ter jogo para mim é péssimo. Porque eu acho que você não tem. Porque aí, por isso que eu entendi tudo que você falou, é assim embaixo. Você acha que deveria ter tido o jogo? Só que aí, sabe por quê, Dani? Porque me levanta, não só para mim, mas a dúvida para todo mundo e para torcedores assim. Mas será que se fosse outra semana o Corinthians ia querer jogar ou não? Ia brigar mais ou não?
É perto de uma decisão. O Corinthians descansado, uma semana depois joga. Isso tudo são questionamentos, Zé. Edu, mas assim, quem acompanha o time que entrar em campo... Quem acompanha... Não, mas aí o ponto do Edu é que quando você faz isso em cima da hora, você dá margem. Porque assim, você dá margem pro pensamento. O Corinthians está correto. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que cobrar as pessoas que organizam o Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, o primeiro jogo onde teve a confusão foi em junho. Se eu não me engano, dia 26 de junho. Eu estava no programa. 26 de junho, nós estamos em 16, né? Quando foi? 15 seria o jogo. O jogo seria dia 15. Seria dia 15 de outubro. Olha o tempo que foi. Olha o tempo que nós tivemos para os caras olharem e falarem assim, olha... Teve problema aqui, jogo ali. Vamos já fazer o julgamento, vamos fazer as coisas para justamente quando chegar no dia 15... o debate não é pelo bem do futebol brasileiro. Esse é o problema. O problema não é, porque o Corinthians é beneficiado como o Braz tentou colocar ali ou não. Sabe por quê? Porque o Braz precisaria, primeiro, se informar um pouquinho mais. Porque se ele tivesse se informado, ele iria saber que quem estava para jogar ali em Goiânia, contra o Goiás, eram só os jogadores reservas. Só as reservas. Não tinha, acho que não tinha nenhum titular, pelo menos o que eu lembro ali, agora não lembro. Mas não tinha nenhum titular. Não tinha nenhum titular. Então, ou seja, o Corinthians não ia se beneficiar de nada. Né? O problema que o Braz, e aí eu concordo com ele, é o seguinte, quando ele fala que é várzea, isso é uma bagunça. Isso aí ninguém concorda. Mas é que o debate não é para evoluir essa várzea. O debate não é para evoluir essa várzea. Isso aí, a várzea é só aquela cortina de fumaça para falar que o sábado foi várzea domingo. Pedro, sabe qual é a raiz do problema? A pergunta que eu jogo aqui é o seguinte, o Flamengo não faria a mesma coisa? Então, eu vou trazer aqui o que o fã de esporte está dizendo. Minha memória é ruim, vocês sabem disso, eu não me lembro. Mas tem muita gente aqui na hashtag, inclusive com um print de notícias de 15 de abril de 2022. Flamengo faz valer direito dado pelo STJD em 2020 e terá torcida única contra o Palmeiras no Maracanã. Porque jogou sem torcida visitante contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí não teve intervenção. Isso. Mas sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, vamos na raiz mesmo. Por que Goiás e Corinthians não tiveram... Eu fui olhar para ver por quê, qual era o motivo para ter torcida única. É que as duas torcidas são rivais e elas se pegam em todos os lugares. Aí você transfere o pacote e fala assim, resolve aí você na tua mesa, aí, Zé, porque eu não quero. A polícia não sabe há muito tempo. Será que quando sai a tabela o cara não olha e fala, vocês vão lá para São Paulo e em Goiânia nós vamos fazer o quê? O problema é que a gente não resolve, e sabe qual é o detalhe do futebol brasileiro, além de ser muito egoísta? Qual vai ser o esperto e, com perdão da palavra, o trouxa da rodada? Vamos ver? Que eu sou esperto. Isso me incomoda, gritaria essa semana tem que ser você. O futebol brasileiro como um todo. Mas, Edu, mas aí eu acho que aí não é o Goiás, aí não é o Corinthians. Aí é quem organiza o campeonato. Pois é, Zé. Aí o Goiás, o presidente, eu estou confiando na palavra do presidente, que veio a público e falou assim, o Goiás não tem problema nenhum, porque agora eu tenho que devolver os ingressos, eu tenho uma série de problemas a serem administrados. Perfeito. Porque a justiça resolveu tomar decisão, né, não sem nos consultar, mas ele não foi lá. Aí depois o STJD, que foi acionado pelo Corinthians. Talvez naquela confusão, não sei se o Palmeiras também exercesse essa questão do acionar o STJD. Não, mas o Flamengo jogou sem torcida no Allianz, é isso que eu estou dizendo. E aí essa questão, por que num jogo o jogo é adiado e no outro não? É isso que a torcida está perguntando. Sim, por isso que eu estou dizendo. A questão é, 26 de junho foi o jogo contra o Corinthians e Goiás. Isso. 15 de outubro. Olha o tempo que as pessoas tiveram para organizar e ver. Olha, aconteceu isso aqui. Recentemente nós tivemos uma confusão feia, assim, coisa horrorosa entre a torcida do Palmeiras e a torcida do Cruzeiro. Sabe? Então, assim, peraí. Se já teve no passado, vamos analisar. Você vai esperar Cruzeiro e Palmeiras no ano que vem para pensar o que é isso que eu estou dizendo. Você vai esperar tudo isso para chegar no dia do jogo e falar assim, entra. Não entra. Aí fica aquela coisa de gato e rato, isso é coisa. Perfeito. E você concorda comigo que aí o futebol brasileiro fica querendo depois vender direitos de transmissão, cotas mais altas, aí bate lá, o cara fala assim, peraí, por que não teve esse jogo? Imagina um cara que comprou esse jogo na TV internacional e fala, não vai ter o jogo. Mas por quê? Não, por causa do ingresso. Até explicar, até o cara entender. Por isso que eu falei aqui que você abre brecha para levantar um monte de questionamentos, para teorias da conspiração. Mas o Flamengo... E o dirigente se aproveita disso. Ele acha legal. Ele não quer resolver o problema. Mas é isso que me incomoda, Edu. A gente está aqui debatendo uma coisa que os dirigentes não estão debatendo. Claro. Eles não estão debatendo. Não há interesse nisso. Estou preocupado. E tudo bem, o torcedor do Flamengo, com todo respeito, ele está sempre querendo que a gente... Não, tá certo, porque o Flamengo... Não. A questão é Corinthians e Goiás. A questão do Flamengo, do Ministério Público, é outra coisa. O que acontece é que no jogo de ida entre os dois times não teve torcida. Então, no jogo de volta, disse que não tinha.
Corinthians e Goiás antes, teve. O que acontece é que pro jogo da volta não queriam que tivesse. Isonomia, teve um batendo 2. Sim. Lá atrás não teve no 1, não teve no 2. Então é outro papo, é outro assunto. Com todo respeito à print que mandaram, é outro assunto. A gente não pode comparar mamão com banana. A questão Goiás e Corinthians, ela é outra. A questão Goiás e Corinthians é... o estádio não tem estrutura, o jogo é de risco e não tem vias seguras. Sim. Desculpa, calma aí. Então o problema é de quem não garante. E você está dentro do torcedor. Você tem que garantir torcida. É igual a história da torcida única aqui em São Paulo. Eu sou contra. Entendeu? Também acho absurdo. Sou contra. Não existe isso, eu não consigo garantir. Mas volta para Goiás, só para não perder o rumo, Zé. Você volta para Goiás, só para te lá passar. a isonomia, lá atrás teve torcida, só que brigaram na estrada, um monte de... Então, o que o Corinthians quer é, calma aí, eu garanti a sua torcida aqui, eu quero que você garanta também. É outro papo. Isonomia é isso, não é misturar estações e jogos. É só para te passar. Na declaração, na entrevista do presidente do Goiás, ele falou que existia total segurança para poder fazer Zé, o jogo. vamos trocar em português claro até para o fã de esporte entender. Ontem, só para pegar um exemplo, em Esporte Vasco, a federação local, que sim, é aliada do clube local, disse que tinha segurança na Ilha do Retiro. Entendeu? A polícia local, que é aliada do clube local, disse que tinha segurança. Então, os acordos também dos órgãos públicos, eles variam de acordo com o humor e das influências. O ambiente público é assim, é influência, é lobby. Bem, Pedro, então, quando ele vira e fala, não, mas foi o Ministério Público. Zé, o Ministério Público não acorda e vai agir sozinho. Ele é provocado, tem bastidor, tem lobby. Então, assim, é muito fácil você virar e falar, não tenho nada a ver com isso. Pois é claro que os clubes têm. Os clubes têm a ver. Os clubes provocam nos bastidores, os clubes provocam o lobby. Quando é interessante para o clube que a torcida, que ele não está bem com a torcida organizada, ele não vai contra uma punição que o Ministério Público... Então, assim, isso tudo é um movimento. Então, o que não me desce, Zé, é esse papo de o futebol brasileiro é uma várzea, precisamos brigar contra ele. Ninguém briga, todo mundo alimenta a várzea. Não, mas isso é uma coisa do Flamengo, e aí eu concordo com o Braz, eu concordo, isso é uma coisa geral. Mas assim, eu estou me baseando na entrevista que o presidente do Goiás deu. Ele ia dar 1.000 ingressos para a torcida do Corinthians. Ele estava preocupado em ter que devolver o dinheiro, porque o Goiás precisa. Claro. Se ele não tiver... Sabe, a impressão que dava, e eu estou sendo assim, ele estava indignado, ele estava bravo, porque assim, ele falou, eu vendi tudo, tem que ter 72 horas de confirmação para o jogo, então nós vendemos tal, 48 horas eles vieram com esse tipo de situação. Sabe, é todo um imbróglio, toda uma situação complicada, tem uma vantagem esportiva, entendeu? Que eu consigo perceber, talvez, para o Corinthians, que não tem nada a ver com o Flamengo e nada a ver com a Copa do Brasil. O Corinthians jogaria esse jogo com o time reserva, pensando na decisão, pensando na final. A gente não sabe para que data esse jogo vai ser remarcado. O Corinthians agora pode se valer da equipe titular. Sim. Para jogar em Goiás, isso é uma vantagem. Claro que é. E vai jogar depois da final da Copa do Brasil, de qualquer maneira. Claro que é uma vantagem. O que a gente sempre tem de ponderar é o seguinte... Há uma preocupação, porque os clubes geralmente são punidos se eles ingressam à justiça comum em relação a assuntos esportivos. Então, houve o Ministério Público que foi provocado, por isso o Tribunal de Justiça de Goiás, alegando que foi provocado pelo Ministério Público, informou o seguinte, olha, não poderemos receber corintianos na Serrinha. E agora, em relação a como foi organizado isso, vocês têm toda a razão. Isso é uma coisa já de meses. A confusão em São Paulo aconteceu em junho. É ponto pacífico, o jogo foi em outubro, tem tudo isso. E deixa uma quadra esticar. E pega muito mal pro torneio. Um jogo 7 horas da noite, 4 horas da tarde foi adiado a partida. Isso daí, sem dúvida, pega muito mal. Aí eu acho que o Braz tem um ponto. Ô, Dani, essa fala dele, eu acho que é ponto pacífico. Qualquer evento marcado para as 7, cancelado às 4, que não seja por uma força de saúde, sei lá, de uma tragédia, de uma impossibilidade que alguém... Qualquer evento marcado que é cancelado em cima da hora assim, que envolve viagem, é tragédia. Só que o meu ponto é, eu não me apego a essa coisa do... Com isso. Porque eu nunca vi ninguém sentar e falar, gente, vamos dar um basta nisso aí? Então, mas aí eu vou te falar, a CBF, que com a sua presidência, seus diretores, ela lançou muito bem, condenando, isso é condenado. Nós vamos falar daqui a pouco, né, de invasões, essas coisas, violência, situações péssimas. Mas em nenhum momento ela cita, numa outra nota, que lá tem um monte de muita nota redigida lá na CBF. Nenhuma nota assim, pedimos desculpas ao que aconteceu lá na Serrinha. Nós vamos tomar providências para os próximos campeonatos, isso não vai acontecer. Porque vocês lembram que foi lá mesmo em Goiânia que tivemos Goiás e São Paulo sendo adiado? Assim, com o time no campo, os dois times no campo. Primeira rodada.
E ali foi há 2 anos, 2020. E não tem nenhuma movimentação do tipo, gente, vamos resolver alguma coisa, cara. A VAR, você não lembra um Palmeiras e Flamengo que a eliminar saiu 3,58 jogando as 4? Eu tava nesse jogo. Eu tava trabalhando nesse jogo. E só para deixar claro, Dani, não é ao Marcos Braz ou ao Duílio, é a figura do dirigente brasileiro. Porque eu também acho condenável quando o Duílio chega para dar uma entrevista depois do jogo do meio de semana, do jogo da Copa do Brasil, cheio de verdade sobre um lance que ninguém tem verdade. E aí ensinou uma série de coisas. Aí o Marcos Braz ensinou. O Marcos Braz também ensinou a benefício, porque ele está ali insinuando, ele não é enfático, porque ele sabe trabalhar com as palavras, e aí tudo bem. É porque ele pode tomar um processo se ele falar isso. O dirigente, a figura do dirigente de futebol brasileiro, são poucos os dirigentes, infelizmente, que hoje você olha, fala. É verdade, tem um ponto de reflexão, tem que trabalhar nisso aí. Isso aí é algo que precisa ser debatido. É sempre uma coisa que eu vou puxar para o meu, a semana de final, eu vou tentar batalhar aqui, eu vou fazer uma pressão, porque o ambiente é permissivo. A tal várzea também se dá nisso. O ambiente é permissivo que você pressione, você alimente o caos, porque o caos em algum momento pode voltar para você. Não é só dirigente, não. Jogador, de vez em quando, também dá umas reclamadas. E foi o que fez o Hulk depois do jogo contra o Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0 com os reservas, assim como o Corinthians entraria em campo contra o Goiás. O Flamengo